Olá, tudo bem com você? Espero que sim, com a graça de Deus. Começa mais um programa Eclésia, um programa especial sobre a Páscoa, né? E hoje nós vamos tratar desse assunto fantástico, incrível, que é a Páscoa de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, essa festa maravilhosa que a nossa igreja está celebrando, né? Para falar comigo sobre esse assunto, Padre Heitor de Menezes. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Cássio. Muito boa noite a você que está em casa aqui conosco no Eclésia. É uma alegria poder voltar aqui para falar junto com você sobre esse dia tão importante que é a Páscoa do Senhor, nessa dinâmica pascal. Ontem estávamos falando, né, Padre, sobre a morte de Jesus, né, a Sexta-feira Santa. Hoje já estamos aqui na Vigília Pascal, né, o Sábado Santo, caminhando para a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento da humanidade? Sim, a ressurreição ela é um marco central da fé cristã, né? Tanto é que toda a quaresma, todo o tríduo pascal, ele é centrado neste evento da ressurreição de Jesus. Não é a nossa fé, é a razão da nossa fé, a ressurreição. Então, sem ressurreição, não teríamos fé. Sim, sem ressurreição, não teríamos igreja, sem ressurreição, não teríamos Cristo. E a ressurreição, de fato, ela é o maior marco da fé cristã. Tudo gira em torno da Páscoa. É o eixo do ano litúrgico, é a celebração pascal. E dessa celebração é que decorrem as outras celebrações da vida da igreja. Não é? É aquilo que faz com que o ano litúrgico se movimente e tudo se determine a partir da Páscoa. Tanto é que todas as celebrações, inclusive o Carnaval, sim, ele é determinado pela Páscoa. Sim. E a ressurreição, o que foi a ressurreição de Jesus, Padre? Porque Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, ele ressuscitou algumas pessoas, né? Mas a ressurreição dele eu acho que foi um pouco diferente, né? Certamente, porque nada se compara à ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, né? Mas esses personagens, eles foram ressuscitados pela própria ressurreição. Sim. Não é? Jesus, a ressurreição e a vida. Então, eles foram ressuscitados. Porém, eles voltaram a morrer. Ninguém tem notícias que Lázaro, nem que a filha de Jairo, ficaram por aí, até hoje estão dando para nós notícias, né? Exatamente. Ali a ressurreição de ambos tiveram uma razão de existir. Tiveram um contexto. Era preciso que o Senhor fizesse esse feito, esse prodígio, para ressuscitá-los, não é? Para torná-los à vida. Mas que eles não escaparam da morte, sim, não é? Eles não deixaram de morrer. Os ressuscitados, eles viveram e morreram. Jesus, ele é a prova da vitória sobre a morte. Exato. Não é? Ou seja, é o poder de Deus realizado na vida do Cristo. Deus promete e cumpre. Não é? Jesus falou para os seus discípulos que ele teria que sofrer, padecer, morrer, mas Deus o justificaria no terceiro dia. Eis aí a prova da ressurreição de nosso Senhor. É o poder de Deus. Não é somente um voltar à vida, mas a comprovação do poder de Deus sobre a morte. A morte não tem a última palavra. Exato. E assim, é incrível porque, pensando livremente aqui, Padre, Deus morreu e Ele mesmo se ressuscita, né? Então, caramba, que poder é esse? Né? Lázaro voltou à vida pelo poder de Deus, mas Deus não, ele morre e por si mesmo ele volta a viver, né? É um fenômeno realmente inexplicável para a nossa cabeça, né? Tanto que a ciência, o senhor conhece de alguma palavra da ciência a respeito desse fenômeno da ressurreição de Cristo? Há muitas especulações sobre tudo que é bíblico, não é? Sim. Todos os eventos bíblicos, a ciência, ela dá a sua palavra, a ciência, ela faz o seu parecer. O que nós temos como
como verdade é aquilo que os evangelhos nos contam, não é? É aquilo que aconteceu, o que foi visto, não é, pelas testemunhas. Sim. Jesus ressuscitou e foi visto pelas pessoas, pelas mulheres, não é? Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, como nos relata lá os Atos dos Apóstolos, né? Então, isso nós temos como prova da ressurreição de Jesus Cristo, além do sudário, não é? Que existe ali investigações que sugerem que aquele tecido, ele pertenceu ou foi da época de Jesus. Mas ainda não temos um parecer científico fechado sobre isso. A nossa fé nos leva a acreditar que aquele tecido que foi encontrado pertenceu de fato a Jesus Cristo. Tem um livro, inclusive eu li esse livro, chama As Marcas da Ressurreição. É um livro que narra as pesquisas científicas que a NASA fez em cima do sudário. E assim, é interessante que um dos cientistas, a conclusão a que ele chega é a seguinte, ele diz o seguinte, padre, eu não posso afirmar que a pessoa que estava ali naqueles panos era Jesus Cristo, mas aquela pessoa ressuscitou. Assim, por todas as evidências que eles encontram naquele tecido, né? Os estudos são feitos, a maneira como foi marcado o tecido. Então, bom, e é interessante que a religião, o padre Quevedo, o jesuíta, o padre Quevedo, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele disse que uma religião verdadeira precisa de 3 quesitos: uma revelação, um mistério e um milagre, né? Se faltar um desses 3 quesitos, duvide dessa religião. E esse grande mistério da ressurreição, né? Nós vamos compreendê-lo só quando chegar o nosso dia também, né? A nossa mente não é capaz de... Nós somos de fato limitados e talvez não compreendamos a grandiosidade da ressurreição de Jesus. Mas o fato é que Jesus ressuscitou comprovadamente. Sim. Foi visto pelos seus discípulos. Os relatos nos contam isso, não foi uma história. Por mais de 500 pessoas. Né, ele aparece aos 11 ali, não é? Depois volta a aparecer porque um deles não está entre eles e Exato. Depois o toca, vem cá, sou eu. Não é? Vede as minhas mãos e os meus pés. Ou seja, Jesus, ele volta, não é? Mas ele não é um Cristo novo. É aquele que passou pela cruz. Sim, o ressuscitado é o mesmo crucificado. Tanto que ele vem com os sinais, né? Mas ao mesmo tempo que ele é o mesmo crucificado, os discípulos não os reconhecem. Vemos aí quando Jesus ele se junta aos 2 de Emaús. Exato. E pergunta o que aconteceu. Não é? E eles não reconhecem Jesus. Exatamente. Não é? Só vai reconhecer Jesus ao partir o pão. Então a ressurreição de Jesus, muito mais do que dar vida a um cadáver, é mostrar que Jesus está entre nós, que está no meio de nós. É um voltar à humanidade para viver com Deus. Deus, ele não morreu, Deus está aqui. Não é? Exato. E é esse intervalo da sexta-feira para a vigília da Páscoa, que nós temos aí o dia do silêncio. É o silêncio. O noivo nos foi retirado. O sábado, chamado Sábado Santo, é o dia do luto. Exato. Não é o dia do silêncio. É o dia em que Deus desce aos infernos para resgatar o homem. Exato. Para resgatar a humanidade. Desceu à mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos, como nós rezamos na nossa profissão de fé. E aí ele resgata toda a humanidade com ele. Ele é o primeiro ressuscitado dentre os mortos. As pessoas que morreram antes da ressurreição de Jesus, padre, eles ficavam, sei lá, num limbo talvez, porque eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas a gente pode pensar na morte, na nossa morte humana, antes e depois da ressurreição de Jesus, não é? Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar.
Com ele toda a criação ressuscita, né? Com ele tudo é resgatado. Sim. E ele vai, como você mesmo nos recordou da profissão de fé, à mansão dos mortos, em outra linguagem, aos infernos, resgatar toda a humanidade. Então, antes de Jesus não havia ressurreição, embora existisse a crença na ressurreição. Não é? Sim. Mas Jesus é o primeiro a ressuscitar e resgata toda a humanidade. Como essas pessoas, ou esses que morreram e viveram antes de Cristo estava, aí já não sei dizer se era no limbo ou se adormeciam em Deus. Mas o fato é que, pela nossa fé, acreditamos que ele resgata toda essa humanidade, resgata não somente a história, mas cada um que viveu essa história e traz com ele para a vida eterna. E aí nós vamos ver, retomando ali na Sexta-feira Santa, quando um dos ladrões do Calvário diz: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E o que é que Jesus diz? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não é? E aí nós vemos que na linguagem de João, na linguagem joanina, a ressurreição ela é imediata. Jesus morre e ressuscita. Sim. E com ele nós ressuscitamos também. E a gente tem a morte de Jesus na Sexta-feira Santa e a gente entra na Vigília Pascal, né? O que é essa vigília, padre? A Vigília da Páscoa é a mãe de todas as celebrações da igreja. É linda, é uma celebração linda, peculiar, uma celebração que é realizada nesse dia, não é? Inclusive, uma celebração longa, tem aí 7 leituras bíblicas, mais a epístola, mais o evangelho, cada leitura com um salmo correspondente. Temos aí a bênção do fogo, temos a bênção da água. E isso tudo, o círio, o acendimento do círio, que é o sinal do Cristo ressuscitado. Para nós, o círio não é apenas uma vela qualquer, uma vela maior, mas é a coluna de fogo, que assim como a coluna de fogo guiou o povo de Deus pelo deserto, Cristo, agora ressuscitado, guia o seu povo. Então, é uma celebração cheia de simbologia. E entenda-se aqui simbologia não como um faz de conta, mas como algo que é real para a nossa vida cristã, não é? Então, nessa celebração onde são batizados os catecúmenos, aqueles que estão sendo preparados para ingressar na igreja e nascem da água, não é? Nascem da água e do Espírito para a igreja. Então, é nessa celebração que nós temos a centralidade das celebrações da igreja, né? Então, ela é toda rica em significado. E um cristão católico, ele deve celebrar a Vigília da Páscoa. Alguns dizem assim: não, mas é uma missa enorme. Não, mas escuta, mas se você é cristão católico, você não pode se eximir disso daí não, porque ela é a mãe de todas as outras celebrações. Se nós celebramos a Vigília da Páscoa, nós temos condição de celebrar as nossas Páscoas semanais, como vamos aos domingos à missa. Temos condição de celebrar a nossa Páscoa diária, quando rezamos a Eucaristia diária. Porque sem essa vigília, tudo seria perdido, não existia liturgia. Exato. Assim, é triste também, né, padre? A gente percebe que tem pessoas que, católicos, não vão à missa, nem no domingo, ou vão aqui ou ali, mas na Sexta-feira Santa estão lá, né? Celebrar o Cristo morto, né? Muitos lugares do Brasil e do mundo existe uma grande aglomeração de pessoas nas celebrações da Sexta-feira Santa. Eu me recordo que eu quando padre recém-ordenado, eu fiz uma Semana Santa numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Olha aí, hein? E essa cidadezinha, ela tinha cerca de 15 mil habitantes, uma cidade muito pequenininha. Mas na Sexta-feira Santa, esse número, ele triplicava. A cidade, ela triplicava, não é? Porque vinham os parentes, as famílias que estavam fora, e vinham também para a cidade todos aqueles que normalmente estão na vida rural. Nas roças, sim. Celebrar a Sexta-feira Santa. Porém, na Vigília da Páscoa, esse número não era visto. Nem tampouco na quinta-feira. Não é? Na celebração do lava-pés, na ceia do Senhor não era visto. Então, o que isso diz para nós? Que entendimento que o senhor tem? Que a nossa concepção de fé
ainda se para exclusivamente diante da cruz. Sim. O sofrimento, Sim. a cruz, o Cristo que morre, o Cristo que padece, ainda toca muito forte no coração do nosso povo, porque nós somos um povo que sofre. Sim. A nossa humanidade, ela é sofredora. Nós padecemos calvários, nós subimos com Jesus carregando a nossa própria cruz, mas tantas vezes esquecemos de viver a passagem disso. Esquecemos de fazer Páscoa e estacionamos aí somente no sofrimento. É preciso que nós ultrapassemos o sofrer. É preciso Exato. que a paixão de Jesus, ela fale para nós de esperança, que a cruz não seja para nós sinal de dor apenas, mas sinal de ressurreição, sinal de esperança, sinal de vida nova. Se paramos na cruz de Jesus, se paramos apenas no Calvário, vamos deixar de celebrar o túmulo vazio. Sim. Vamos Sim. deixar de celebrar, não é, a Páscoa do Senhor, quando Ele volta e diz, recebam o Espírito Santo. Sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. A paz esteja conosco. Porque o desejo de paz do ressuscitado é esse desejo que nós queremos. Se outrora o Cristo sofreu, padeceu, humilhou-se, sofreu na carne, agora esse mesmo Cristo diz, a paz estejam convosco. Sim, e sim. sopra o Espírito. E precisamos tomar posse desse novo, dessa novidade, de uma vida nova, que não para na morte, mas é uma vida para além da morte. Sim. Não é uma vida nova. É interessante isso, padre, porque a gente percebe também que muitas vezes a gente fica preso no pecado, no nosso pecado, no sentimento de culpa, de ter feito aquilo e muitas vezes a gente esquece que a confissão nos absolveu daquele pecado, a gente está perdoado e a gente pode voltar a sorrir de novo, né? Mas não. Eu pequei. E fica. Muitas vezes a pessoa deixa de comungar, né? Vai à missa e deixa de comungar porque o sentimento de culpa está ali ainda, né? Apesar de ter se confessado, né? Por isso que a igreja, Cássio, ela pede que o fiel, ele confesse-se ao menos uma vez na Páscoa. Na Páscoa. Porque a Páscoa, ela traz este significado de uma vida nova. Sim. A morte passa a vida, a treva passa a ser luz. Não é? Fazer Páscoa é fazer essa transposição da escravidão para a libertação. E tantas vezes nós somos escravos de nós mesmos. Sim, nós deixamos-nos afogar nas escuridões das trevas do nosso pecado e achamos que não temos salvação. Exato. E é aí quando nós trazemos uma realidade dura que não é necessária. É legítimo nós pensarmos que o nosso pecado traz consequências, sim. Claro, Sim. A nossa falta, Exato. a nossa negligência, a nossa omissão, ela traz para nós uma ausência da graça. Mas é tão legítimo quanto nós termos a certeza de que, pela confissão dos nossos pecados, pelo ato sacramental, não é, da penitência, Exato. eu recebo o perdão dos meus pecados, né? Nosso Senhor, Ele deixa muito claro isso quando Ele vai ascender ao céu. Ele diz, ide por todos e anunciai o Evangelho a toda criatura. A quem batizardes, ou a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Entendeu? A quem não batizardes serão restritos. E aí nós vemos que o nosso Senhor, Ele nos dá aí a garantia de que a igreja, ela tem a missão de perdoar os pecados, né? E se eu acredito nisto, eu começo a dissolver todo este sentimento de culpa que tantas vezes maltrata-nos. Sim, sim. Tudo bem, foi muito ruim o que eu fiz, mas muito maior é a graça de Deus. Exato. Deus, Ele me dá a chance de, mais uma vez, recomeçar. E aí está o sentido da ressurreição. Eu começo de novo com Cristo ressuscitado. Exato. Assim, é difícil lidar com os nossos sentimentos, com as nossas questões pessoais, mas às vezes a gente também não ajuda muito a Deus, né?
porque a gente aprende lá no catecismo que Deus perdoa, que Deus ama, mas a gente vive como se Deus não perdoasse, não amasse, né? É uma teimosia, é incrível isso, né? O ser humano É a história do homem velho, não é? Jesus Sim. fala, e São Paulo fala, muito da figura do homem velho. Sim. No batismo, nós fomos sepultados com esse homem velho, ou seja, nosso histórico Exato. de pecado é sepultado. O batismo nos dá novamente a graça de pertencermos a Deus, de pertencermos a Cristo. Por Cristo fomos filiados por Deus, fomos adotados por Deus. E isso nos dá essa garantia de que nós participamos também com Cristo de uma vida nova, Sim, com a ressurreição. Então, precisamos sim, não é, ressuscitar de forma verdadeira, viver a nossa Páscoa interior. Exato. Padre, vamos falar um pouquinho de simbolismo? Vamos. Porque essa cerimônia, né, essa celebração da Páscoa é linda, e é cheia, como o senhor já disse, de simbolismos, né? A cerimônia começa com a bênção do fogo novo, né? Que fogo é esse, Padre? O fogo novo do Espírito de Deus, né? Deus que vem, Deus que reacende a chama da esperança. É o fogo novo da coluna luminosa, que Sim, é o próprio Cristo sim. ressuscitado. É até cantado na ladainha, né? A coluna. A coluna luminosa, que é o canto da Páscoa, né? Que está ali, o precônio pascal, que vai ser cantado o fogo novo. E assim, fazendo uma imagem com o Antigo Testamento, assim como a coluna de fogo guiava o povo de Israel na sua travessia pelo deserto, agora é Cristo, esse fogo novo que rompe com as trevas o Exato. pecado. É a vida nova. A igreja começa toda apagada, né? As luzes todas apagadas. Tudo na escuridão. E as velas vão se acendendo a partir do fogo novo, né? E os fiéis acendem as velas no chamado lucenário pascal, e que vai trazendo para nós a certeza da Páscoa, dessa nova luz. Exato. Não nova luz, mas desse novo momento da nossa vida no Cristo, que é luz da vida. Exato, Né? exato. E depois é feita a bênção do círio, né? Que ele No momento em que nós vamos acender, fazemos a bênção do fogo, e ali nós fazemos a bênção do círio, fincando nesse círio os cravos. Os cravos, né? Não de é? Cristo. Os cravos, simbolizando ali as chagas de Cristo. São 5 cravos, 5 espinhos, 5 Exato. espetos, que são colocados no círio pascal no momento da bênção do fogo. E aí, posteriormente, nós acendemos esse círio, e aí o padre, ele entra na igreja cantando por 3 vezes: Eis a luz de Cristo. E aí toda a Assembleia reunida canta: Demos graças a Deus. Não é? E é muito bonito. E depois o círio, ele vai ser utilizado nas cerimônias da igreja. Sim, nas o círio ele liturgias. permanece presente desde a vigília da Páscoa até o Pentecostes. Né? Sim, ele sim. fica durante os 50 dias aí da Páscoa presentes, e depois ele é retirado, porque a igreja volta a viver o tempo comum. Exato. E aí até na oração de retirada e de apagamento do círio, Exato, tem a não cerimônia. existe uma cerimônia para isso. Quem compôs diz que agora esse sinal nos será tirado, porque nós fomos formados na escola do Divino Mestre. E aí, a partir de Cristo ressuscitado, nós vivemos todos os momentos da igreja. O círio, ele é tirado das celebrações da missa, não é? Mas ele volta para as celebrações dos sacramentos. Quando temos a crisma, quando temos os batizados, Sim. o círio, ele é posto para que aqueles que celebram o batismo acendam suas velas no círio que foi aceso na vigília da Páscoa. E nessa celebração pode ocorrer também batismo, não é? Sim, nessa celebração, inclusive, ela é a celebração para o batismo dos adultos, que são chamados catecúmenos. Na igreja primitiva, era nessa celebração que aconteciam os batismos daqueles que eram preparados, né?
daqueles Exato. que faziam o chamado o caminho catecumenal, de introdução na igreja. E aí recebe o batismo nesta noite os adultos, como uma forma de gerar para a igreja os novos filhos, os convertidos. Sim, sim. E depois, padre, a gente vive a Páscoa, né? No domingo tem toda a celebração, e aí a igreja entra num período que a gente chama de oitava da Páscoa, né? Que são vários dias ali. O que é essa oitava da Páscoa? A oitava pascal é como se nós celebrássemos todos os dias que se sucedem à Páscoa, o dia da Páscoa. Um dia só. Em um dia só. Então, nós cantamos o hino de louvor, nós fazemos tudo aquilo que fizemos na vigília da Páscoa, que é a oitava pascal. E ali nós vamos viver os evangelhos que relatam as aparições de Jesus, Sim. as aparições do ressuscitado. Ele aparecendo para as mulheres, ele aparecendo para os seus amigos, ele aparecendo para os discípulos. Então, nesses dias, nesses 8 dias, chamado oitava da Páscoa, nós vamos ter contato aí com as aparições de Jesus. Maravilha. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero deixar uma questão aqui, padre, que é a seguinte. Nós também ressuscitaremos um dia, né? E eu quero saber do padre como é que vai ser isso. Será que ele sabe, né? Será que ele tem uma resposta para dar para a gente? Nós vamos para o intervalo, rápido, não saia daí, já a gente está de volta. Olá, estamos de volta com esse programa Eclésia Especial de Páscoa. Tivemos ontem o programa sobre a Sexta-feira Santa e hoje o Padre Heitor está aqui comigo. Estamos falando sobre a ressurreição de Jesus, a Páscoa, né? Esse tempo maravilhoso que Jesus inaugura para nós, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. E Padre, eu quero começar esse bloco uma pergunta curta e grossa. É possível ser cristão, católico, e não acreditar na ressurreição de Jesus? Não, não é possível, porque a ressurreição, ela é o eixo da nossa fé, não é? Ela é o fundamento da fé católica, da fé cristã, é a ressurreição de Cristo. Se eu não acredito na ressurreição, se eu não professo essa fé, eu não estou na comunhão da igreja. É o dogma de fé, Sim, não é? sim. Jesus ressuscitou, né? Então ele vive. Então para nós católicos não há, fora desta afirmação, profissão de fé. Nós cremos nesse Cristo que morreu e ressuscitou. Como é que uma pessoa que... Vou dar um exemplo aqui bem concreto. Por exemplo, um indiano que nasceu lá no seu país, com a sua cultura, na sua religião, e ele é apresentado para a fé católica, né? A gente sabe que a fé é um dom de Deus também, mas como é que essa pessoa ela vai experimentar, vai fazer essa experiência do Cristo ressuscitado? Deus dá uma graça especial também para que a gente creia? Você bem falou dizendo que a fé é um dom de Deus, né? Se a fé é um dom de Deus, nós a recebemos gratuitamente. Basta cuidar dessa fé. Assim como tivemos na própria palavra vários episódios de pessoas que não acreditavam e passaram a acreditar a partir do contato com os apóstolos, com as histórias contadas por eles, não é? Assim também hoje nós acreditamos que por força, por moção do Espírito, aquelas pessoas que não fazem parte da cultura cristã católica, elas podem sim desenvolver uma fé, porque a fé é dom de Deus. E ela, como que ela se alimenta a fé? Através da catequese. Sim. A catequese é quem vai nos dar argumentos, é quem vai nos formar, é quem vai nos conduzir
para o crescimento dessa fé. São Paulo também fala isso. São Paulo é fabuloso, ele fala sobre tantas coisas boas, né? Inclusive isso. Sim. Ele diz que quando eu era criança, eu enxergava como criança, mas agora Exato. eu passo a enxergar pela fé. Então, a fé é uma crescente, não é? A gente pode se comparar como que eu era antes e depois. Não é que eu conheci a igreja, que eu fiz o meu caminhar de fé. Alguém que conhece Jesus Cristo, ele é chamado a evoluir na fé, sim, a aprofundar na fé, a mergulhar nas questões de fé. Isso tudo vai, de fato, fazendo com que ele experimente, saboreie, rumine aquilo que lhe é oferecido. Sim. E aí, quando você faz a comparativa de alguém que tem uma cultura fora da nossa, experimentar a fé, é possível experimentar a fé na ressurreição, porém, há de se fazer uma desconstrução. Sim, não é? Quem sim. vai experimentar a fé vai fazer uma desconstrução disso daí. E aí também tem o papel do Espírito Santo na vida da pessoa, né? Que muda tudo, né? O Espírito é quem conduz, né? E não podemos estar fechados ao sopro do Espírito. Sim, porque algumas vezes a nossa mania de racionalizar tudo faz com que nós tiremos a razão do Espírito. E a fé e razão andam de mão dadas, sim, são como asas da nossa experiência mística, mas há coisas que nós experimentamos, saboreamos, e ninguém pode comprovar. Exato, exato. E padre, essa experiência da ressurreição, a ressurreição ela está ligada com a cruz, né? Não tem também como separar uma coisa da outra, né? Eu posso trazer isso para a minha vida dizendo que depois do meu sofrimento vai vir a ressurreição, vai vir a alegria, a paz. Depois da tempestade vem a bonança, né? Eu posso passar pelas minhas dores com esse raciocínio? Pode e deve, porque sem cruz não haveria ressurreição, não haveria morte, não haveria vida nova, não haveria Páscoa. E o que é a Páscoa? É a passagem da morte para a vida, sim, da treva para a luz, da escravidão para a libertação. Todos os dias nós somos chamados a fazer Páscoa. Todos os dias somos chamados a ressuscitar das nossas mortes diárias. Todos os dias somos chamados a iluminar as nossas trevas interiores. Todos os dias somos chamados a quebrar os grilhões que nos prendem. Então, o nosso viver é uma eterna convocatória para a Páscoa, para viver a ressurreição. Então, quando eu alimento a minha espiritualidade, quando eu vivencio a minha espiritualidade, quando eu mergulho na ressurreição de Cristo, torna-se mais saboroso, torna-se mais fácil, torna-se mais prático eu transformar a minha vida numa eterna Páscoa. Sim. É aquilo que popularmente a gente brinca, né? Fala que aceita que dói menos, né? Então, diante de um sofrimento, de uma dor, de uma doença, um câncer, um acidente, qualquer coisa séria, né? Eu posso escolher entre... É claro que a dor vai estar presente, o sofrimento vai estar presente, mas eu posso escolher entre realmente sofrer ou oferecer tudo aquilo a Deus e vamos dizer assim, sofrer menos ou, como é que eu diria, não sei, aceitar melhor aquela situação e passar por ela com menos dor, com menos angústia, com menos depressão. Não sei se com menos dor, não é? Mas talvez com menos angústia. Sim, porque sim. Deus não poupou o seu próprio filho. Sim, exato. Não é? Jesus, ele sofreu em tudo a dor na carne. O sofrimento dele foi intenso, não é? E a dor e o sofrimento, ele faz parte da nossa constituição humana. Nós sofremos, o ser humano sofre. Se não sofre, porque não é ser humano. Exato, não é? Exato. Se não tem dor, porque não é gente, não é robô. Nós somos carne e osso, dotados de sentimento, dotados de emoções. E sofremos dores na carne, sofremos dores na alma. E essas dores na alma, julgo eu,
não é? Penso que elas talvez sejam mais profundas do que as dores na carne. Sim. Porque há muitas pessoas que sofrem na carne, mas não sofrem na alma. É capaz de transpor o sofrimento da alma. Como você mesmo trouxe exemplo de pessoas que estão aí sofrendo com algumas doenças, não é? Em estágio terminal, que causam dor, que causam sofrimento. Ou seja, compreender que esta vida, ela é finita, compreender que isso tem um fim e que depois dessa vida eu tenho uma vida nova, faz com que eu crie a esperança e vivencie esse momento com intensidade. Você falou oferecer a Deus, não é? Cristo ofereceu. Exato. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Eu ofereço tudo isso a Deus. Porque sofrer com Deus faz com que a gente sofra de uma maneira pedagógica. Sim, perfeito. Sofrer sem Deus, o sofrimento ele é dobrado. Por quê? Porque é um sofrimento sem razão. O sofrimento perde a razão de existir, perde o sentido. Né? Então, quando o ser humano perde o sentido da vida, ele perde completamente o seu rumo, o seu norte. Então, quando eu entendo que a minha vida ela é dotada também de alegrias e tristezas, dores e esperanças, eu vou compreender que esta dor, ela me ensina a alimentar a minha esperança para que eu possa fazer Páscoa. Sim. Os grandes santos, os grandes místicos sofreram também, né? A vida não foi só maravilhas, né? Só milagres, né? Porque quando a gente lê a vida dos santos e a gente contempla algumas histórias, nós pensamos ali é algo muito romantizado. Sim, exatamente. Mas não é. Não é? O amor de Deus pela humanidade, o amor de Cristo pela humanidade não é um amor poético. Exatamente. Não é? É um amor encarnado, passa pela carne, passa pela dor, passa pelo sofrimento. O amor poético não compromete. Exatamente. Né? O amor poético, ele não traz dor. Não. O amor de Cristo, sim. O amor encarnado, ele me compromete com uma causa e me faz entregar a minha vida por aquela causa. É quando nós vemos aí, comparando o amor de Deus, o amor das mães. As mães que amam seus filhos são capazes de enfrentar tudo e todos para defender aquele filho, mesmo quando às vezes eles estão errados. E a mãe, ela rompe tudo. É o amor de Deus por nós, rompe tudo. É o amor doação, é uma entrega, é o amor total, não é? Então, quando a gente compreende isso, né, a gente compreende que a nossa vida ela é para além do nosso existir. Não é que a nossa passagem por aqui ela é finita. Perfeito. E aí, padre, chorando nesse vale de lágrimas, né? E vivendo a nossa vida aqui com os nossos sofrimentos, nossas alegrias, vai chegar o dia da nossa morte, da nossa passagem, né? Da nossa ressurreição. Como é que vai ser essa nossa ressurreição? Como que vai ser, né? Então, Cássio, o que nós temos de base é aquilo que a palavra de Deus nos fala. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, nosso Senhor nos diz que todos nós iremos nos encontrar em Deus. E São Paulo, na carta aos Coríntios, ele nos diz que nós vamos ressuscitar como Cristo. Sim. Jesus ressuscitou com o seu corpo. Exato. Não é? Eis o corpo do ressuscitado, é o corpo da paixão. É o corpo sofrido. Não é? Está aqui em minhas mãos, meus pés. Vejam, Jesus ele ressuscitou com o seu corpo. E São Paulo diz que nós ressuscitaremos com o próprio corpo que temos agora. Não é? Todavia esse corpo será transfigurado. Não é? Essa transfiguração. Como será essa transfiguração e como se dará isso? É um mistério. Mas o que temos na palavra é isso. Não é? Ressuscitaremos com Cristo. Sim. E esta é a nossa fé. Sim. Nós, na nossa morte, né, na nossa ida para o céu, né, que Deus assim queira, né, que consigamos, né, essa graça, mas é uma ressurreição, certo? Depois, no final dos tempos, os nossos corpos ressuscitarão. É isso que São Paulo está dizendo? Isso já é parte da escatologia que você quer trazer aqui hoje, né? E o que é muito ligado à ressurreição. O final dos tempos, nós não sabemos como se dará isso, como vai acontecer. Não temos argumentos para isso. A menor ideia de como vai ser isso. Mas o que temos é aquilo que eu trouxe.
que a palavra de Deus nos diz, que São Paulo fala, né, que nós vamos ressuscitar com Cristo. O nosso corpo será um corpo glorioso. Não é? E se é um corpo glorioso, nós teremos a nossa realidade, a nossa vida, a nossa história, todo o nosso ser para Deus. Não é? É a nossa ida para Deus. E veremos ressuscitados nele. Não é? E aí nós vemos aquilo que Jesus falou quando foi interrogado. Quando uma mulher que teve 7 maridos, com quem vai se dar ela? Então Jesus, ele já adianta aí uma realidade do céu. No céu não se darão em casamento os homens e as mulheres, virão como anjos. Então Jesus, ele dá lampejos aí de como vai acontecer, de como será a nossa vivência nessa dimensão da ressurreição para a vida eterna. Aqui, abrindo um parêntese aqui, aquelas pessoas que têm medo da morte, o que o senhor diria para elas, padre? Medo da morte? É medo da vida. Se eu tenho medo de morrer, é porque eu tenho medo de viver. Não é? E a morte e a vida, elas estão para nós, seres humanos, como o pé direito e o pé esquerdo. Nós nos equilibramos a partir da morte e da vida. Desde que nascemos, morremos. Experimentamos a morte do primeiro momento em que deixamos a barriga de nossas mães. Não é? O parto é uma morte. E se algo morre, é para que outro viva. Se a dor do parto é para que haja a felicidade do nascimento. Então, para algumas pessoas, o temor da morte é porque temem a vida. E temer a vida, por quê? Quais são os nossos medos? Quais são os seus medos, né? Então, viver é um desafio, mas também é uma alegria. Experimentar a vida e esgotar tudo que nós podemos viver é o nosso compromisso, não é? De sair desse mundo sem deixar de termos vivido, porque nós corremos esse risco de chegar ao final da nossa vida e não somente sepultar o nosso corpo, mas sepultar os nossos sonhos. Sepultar os nossos desejos, sepultar os nossos projetos, porque os cemitérios, eles não trazem ali somente lugar da sepultura de cadáveres, mas de tudo aquilo que poderíamos ter sido e não fomos. Não fomos porque tivemos medo, não fomos porque deixamos de fazer por incapacidade de conceber o que era a vida, não fomos porque tivemos limitações, e aí deixamos com que a vida passe por nós, sem que nós possamos marcá-la com algo positivo que Deus nos deu, que é o viver. O viver intensamente a cada instante a partir de Cristo. Bonito isso, padre. Então, como é que hoje nós, como é que na nossa vida, do nosso cotidiano, como é que nós podemos viver a ressurreição de Jesus? No nosso dia a dia, aqui na nossa vida. A ressurreição, ela para nós é o centro da nossa fé. Para todos nós cristãos católicos, o evento da ressurreição é o motivo pelo qual nós celebramos, é o motivo pelo qual nós comungamos e a nossa esperança de vida. Então, se eu caminho para a vida eterna, se eu caminho para o céu e se eu acredito que lá é o meu lugar, então eu posso fazer com que esse céu ele aconteça já aqui. Eu posso fazer com que essa ressurreição ela aconteça ou inicie-se aqui. É bem lembrarmos daquilo que Nosso Senhor fez com Pedro, Tiago e João. Pegou os 3 caras, levou para o monte e lá transfigurou-se diante deles. Não é? Mostrou todo o seu esplendor. E aí, Pedro abriu a boca e disse: Mestre, vamos armar aqui 3 tendas. Ou seja, está muito bom aqui viver nessa plenitude. E o Senhor o chama para voltar à realidade. Ou seja, a ressurreição, ela é um convite para que nós, no nosso mundo de hoje, façamos e pratiquemos esse modo de ser e de viver que Cristo nos quer, ressuscitando aquilo que está à nossa volta, transformando as realidades de dor e sofrimento em realidades de esperança, em realidades de vida. Porque nós somos autores da nossa vida. E se não tomamos posse disso e não praticamos isso, vai a nossa fé. Não é? Nosso Senhor, ele viveu em tudo essa ressurreição. A vida de Cristo foi um chamado a esta Páscoa.
né? Ele chama as pessoas a transformarem-se. E quem encontrou com Cristo teve que tomar uma decisão. Exato. Eu preciso tomar uma decisão. Não é Zaqueu desceu da árvore lá da figueira e disse, olha, eu vou aqui tomar uma decisão. Mateus deixou a coletoria de impostos e foi embora. Não é? A mulher que foi pega em adultério ali, ninguém te condenou? Então vai e não voltes a pecar. Ou seja, as pessoas tomam posturas. Não é? A samaritana, eu vejo que tu és um profeta. Vai e se torna ali a evangelizadora. Sim. Então, tudo isso é fazer a Páscoa, a ressurreição nos nossos dias. E eu tenho situações que eu preciso ressuscitar na minha vida. Você tem situações que você precisa ressuscitar na sua vida. Quantas mortes nós tivemos e quantas Páscoas nós precisamos fazer? Sim. Então, viver a ressurreição é acreditar que naquele Cristo que eu comungo, o corpo e o sangue na celebração da Eucaristia, eu não comungo somente um Cristo fantástico, mas eu comungo um Cristo real, Exato. Um Cristo próximo de mim, que faz e me convida a eu eucaristizar a minha vida, a eu transformar o meu viver em uma Eucaristia. Exato. Interessante isso, Padre, que isso casa com uma pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte, muitas vezes a gente fica esperando coisas extraordinárias acontecerem na nossa vida, né? Baseado na nossa fé em Deus, que pode tudo. Então eu espero, eu vou mudar de vida, vou melhorar, vai acontecer um milagre. Mas o nosso dia a dia não é assim. Ele é duro às vezes, né? Muitas vezes também eu vou à missa sempre, né? E ali eu comungo, às vezes eu me confesso e assim eu não sinto, não vejo, não percebo a presença de Deus ali de uma maneira fantástica, extraordinária, né? Como é que Deus se revela, se mostra assim no nosso dia a dia? Cássio, muitos de nós, seres humanos, necessitamos do sensorial. Sim, não é? Sim. Precisamos ver, sentir, ver com eu a mão, arrepio, ver com a mão. eu estou sentindo isso, eu estou chorando, estou manifestando. Ou seja, tudo bem, você pode ter uma manifestação religiosa a partir de sentimentos, de emoções, isso é legítimo. Mas não é só isso. A experiência com Deus, ela vai muito além do que as manifestações sentimentais. Deus, ele é real, Deus, ele é concreto. Ele não se manifesta para mim de uma maneira fabulosa. Não é? Ele não se manifesta para mim de uma maneira fantástica, mas no cotidiano da vida. Quando eu estendo a mão para aquele que me pede, quando eu assumo a responsabilidade de fazer algo a mais no meu viver, quando a esposa acorda cedo para preparar o café da sua família, não é? Quando o marido, ele ajuda a mulher na cozinha, tudo isso é manifestação de Deus. Por quê? Porque eu concebi que eu sou solidário. Assim como Deus, ele é solidário conosco, seres humanos, na pessoa do Cristo, que assumiu as suas dores sobre nós, nós também somos solidários quando encontramos e combatemos as dores e os sofrimentos da humanidade. Então, viver o céu é combater as dores. Trazer presente aqui a Páscoa é passar da treva do pecado que invade o mundo para a esperança de um mundo melhor. Então, é nessa luta cotidiana, nesse movimento diário, que nós vamos experimentando a grandeza de Deus que se manifesta em nós. Os discípulos de Emaús, eles não conheceram, não reconheceram, melhor dizendo, Jesus. E quem é esse forasteiro que está aqui? Jesus começa e pergunta e vai. Esse cara que não sabe nada. Então, não sabe nada do que aconteceu aqui, um espetáculo danado. E a gente está triste porque tudo aquilo que ele falou não aconteceu. E Jesus explica as Escrituras. Exato. Jesus fala para eles e fazendo de conta que ia embora, ele diz, Senhor, fica conosco, é tarde, a noite vai chegando. E naquilo que Jesus dá graças e parte o pão, eles reconhecem Jesus no partir o pão. Ora, eu reconheço Jesus na comunidade reunida, eu reconheço Jesus na reunião de irmãos, eu reconheço Jesus na fração do pão, eu reconheço Jesus na Eucaristia. E o que é a Eucaristia? É a vida. É a vida diária, é a vida cotidiana, é a minha vida partilhada com os meus irmãos, na minha comunidade, no meu viver a cada dia. Então, Deus se manifesta assim, na minha vida, no meu cotidiano. E quando eu recebo
na participação da Eucaristia, né? Ali, na Eucaristia, eu recebo o Cristo crucificado e ressuscitado. É o Cristo total. Cristo morto e ressuscitado. Nossa, isso é de uma riqueza, assim. O cristão católico deveria ir à missa todo dia, né, padre? Há pessoas que têm essa possibilidade, Sim. mas não usufruem. Há outros que desejam ardentemente, mas não têm. Podem. É uma pena que em muitos lugares do nosso Brasil há muitas comunidades Sim. que não têm nem celebrações mensais, como muitas comunidades nos recôncavos aí do nosso Brasil, no Amazonas, no Nordeste do Brasil, no Mato Grosso, comunidades que o padre passa lá uma vez ao mês ou a cada 2 meses. Por quê? Porque é um padre para 40 comunidades. Por exemplo, nós claretianos, os missionários claretianos, temos uma missão na África, em Moçambique. São mais de 200 comunidades. Nossa. Como que 3 padres, 3 missionários dá conta de assistir pelo menos uma vez ao ano nisso daí? Entendeu? Então, é importante que o fiel, ele tome consciência do que é a Eucaristia, do sacrifício da Eucaristia. Que assim como aconteceu no Calvário, acontece diante dos meus olhos. É o sacrifício incruento, porque ali não há sangue, Sim, não é? exato. Mas é o sacrifício incruento da paixão de Cristo, que eu celebro, esperando a sua vinda gloriosa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esta é a resposta que nós damos quando o Padre consagra o corpo e o sangue de Cristo e diz: eis o mistério da nossa fé. Exato. Não é? Então celebramos essa Eucaristia, que é uma antecipação ali da vinda de Jesus. Então, como você disse, o cristão deveria procurar comungar diariamente. Sim, deveria, porque a Eucaristia, ela não é uma superstição. Eu tenho que comungar. Sim. Não, mas é a certeza de que eu estou diante do mistério que é a mim revelado. É o meu encontro com o meu bem-amado. Exato. É um encontro com aquele que é o hóspede da minha alma. É o amor, a minha totalidade. Então eu vou me preparar para encontrar com o meu Senhor. Não como uma superstição, não é? Sim. Não como uma simpatia, mas com a certeza de que ali há o meu encontro com Deus. Não é? Pela palavra que eu escuto, pelo Exato. corpo e sangue que eu comungo, pela reunião, pelo encontro com a minha comunidade de fé. Maravilhoso. Padre, eu costumo dizer que nós somos eternos. A partir do momento que eu fui concebido, eu sou eterno. Eu vou passar por essa vida, né? Vou passar pela morte e, se eu tiver a graça de ir para o céu, então eu não morro mais. Ou mesmo que alguém vá para o inferno, né? Essa pessoa não morre mais, né? Está correto esse pensamento? Olha, a morte a qual falamos, ou a que eu entendi que você se refere, é a morte física. A morte física, Essa morte exato. física é uma vez só. Exato. Não é? Nós só Exato. morremos uma vez, como só nascemos uma vez. Exatamente. Não é? Exatamente. Nascemos e morremos. Não é? Nunca vi dizer que alguém nascesse 2 vezes Não, ou exato. morresse 2 vezes. Porém, a morte que nós devemos temer é a morte da alma. Da alma, exato. Não é? Creio eu que a misericórdia divina, ela é tão grande, tão larga, tão profunda, que Deus não há de permitir que ninguém se perca. Sim, Porque o próprio Jesus fala isso, né? Que nenhum daqueles que lhe foi confiado se perderá. Né? Então, creio eu que mesmo aqueles que cometeram as piores Sim, atrocidades, sim. mesmo aqueles que passaram por esse mundo e deixaram marcas dolorosíssimas, serão resgatados pela misericórdia divina. Exato. Serão resgatados, não é? Por esse amor de Deus, que abre os braços, como abriu os braços para o filho perdido, não é? E faz festa com o nosso retorno, nos Exato, dando ali exato. a veste nova, sandálias aos pés e anel no dedo. Então, a morte que nós devemos temer de fato é a morte da alma. Exatamente. Não é? Porque de fato, para chegar a esse ponto, precisamos nos purificar. Sim, Purgatório sim. é um dogma de fé. Exato. Não é? Precisamos passar por isso daí. Não é? Então, vamos ajudar
não é? E fazer o melhor que a gente pode para passar menos tempo, não é? Dá uma mãozinha para Deus, né? Então. E isso acontece quando? Quando eu concebo o meu papel Exato. de cristão. Quando eu concebo que, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura em Cristo, como São Paulo nos fala, por que eu vou insistir com vícios antigos? Exato. Por que eu vou insistir com pecados antigos? Então, o que é morto já foi, o que é pecado já passou. Então, se eu sou uma nova criatura em Cristo, deixa eu viver a partir de agora semelhante a Cristo. Claro, com as minhas limitações, mas não errando aquilo que eu errei, mas com outros erros, com outros pecados. Porque o santo é aquele pecador que não desistiu, não é? É aquele que está sempre insistindo em chegar mais próximo à perfeição. Maravilha. Tá dado o recado aí. Padre, muito obrigado pela sua participação. Foi um programa muito gostoso de fazer. O Eclésia volta, terça-feira estamos aí de novo. Espero você até lá. Um ótimo dia, uma ótima noite. Fiquem com Deus e uma ótima Páscoa.